Pessoal, nossa aula de hoje, né, dando continuidade ao que nós já vimos até então, que foi a parte geral de ondas, nós agora começaremos a falar de uma onda em específica e essa onda é o som. Né? O som, né, enquanto onda, ele tem algumas características particulares e alguns fenômenos que nós vamos analisar de forma bem abrangente. Então, nós começamos lembrando algo que nós já definimos, que o som ele é uma onda de natureza mecânica. O que significa isso? Ele nasce, né? Eu gero essa onda através de uma perturbação mecânica. De maneira assim bem mais técnica, é quando eu estou transformando de certa forma energia cinética no movimento ondulatório em energia sonora. Essa perturbação pode ser, por exemplo, isso daqui, a batida da caneta na superfície da mesa, eu estou transformando aqui, né? Começo com potencial gravitacional e vou transformando em cinética, até que essa energia, né, da colisão entre a caneta e a superfície da mesa gera essa onda sonora. E por ser uma onda de natureza mecânica, eu entendo que ela precisa de um meio material para se propagar, ela precisa da matéria. Então isso significa que o som, por ser onda mecânica, não se propaga no vácuo. Ela precisa do meio material. E qual é o comportamento dessa propagação? O comportamento dessa propagação está diretamente relacionado à densidade do meio material ao qual essa onda está se propagando, o qual o som está se propagando. E nós observamos o seguinte: quanto maior for a densidade do meio material, maior será a velocidade com que esse som vai se propagar. E aqui eu tenho alguns valores absolutos para colocar como exemplo. A velocidade do som no ar, por exemplo, a uma temperatura de 15 graus Celsius, e eu vou entender que a temperatura ela vai estar diretamente relacionada a essa velocidade, porque a temperatura ela determina o espaçamento entre as moléculas. Então, numa temperatura de 15 graus Celsius, o som já se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Se eu for para uma estrutura um pouco mais densa, que no caso é a água, a velocidade já vai para 1.500 metros por segundo. Eu já observo um aumento assim bem significativo. E quando eu vou, por exemplo, para o som se propagando numa estrutura de ferro, onde a densidade é bem maior que a densidade da água, que é muito maior que a densidade do ar, essa velocidade já vai para 5.000 metros por segundo. Então, de maneira geral, a relação é: quanto maior a densidade do meio material, maior vai ser a velocidade do som. E aí aqui eu tenho, né, um desenho tentando simplificar, mas eu vou mostrar para vocês uma animação daqui a pouco de como mais ou menos isso vai funcionar. Eu tenho aqui a minha fonte sonora, né? Eu tenho alguém aqui gerando o som, gerando essa onda mecânica e, por exemplo, esse som se propagando na nossa atmosfera. Nós sabemos que na nossa atmosfera a maior concentração é de nitrogênio, depois disso vem o oxigênio e uma concentração bem menor de CO2 e outros gases mais raros. Então, nessa concentração de ar, é a partir dessas moléculas que o som vai se propagando. Mas eu devo lembrar que o som respeita a principal característica da onda, que é o quê? Transportar só a energia. O som não transporta a matéria. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar, né, energia para essas moléculas começarão a vibrar, mas elas não sofrerão deslocamento. Eu não terei, por exemplo, aqui eu estou colocando uma fonte e logo abaixo eu vou colocar a orelha como receptor, que daqui a pouco eu também vou explicar para vocês como se dá o processo da audição. Então, eu gero a onda mecânica, então, por exemplo, essas moléculas aqui, que serão as primeiras a receber esse movimento harmônico, elas não chegarão até a orelha. Eu não tenho deslocamento da matéria, eu só tenho o transporte da energia. Deslocamento da matéria seria, por exemplo, produzir vento, que não é o que nós estamos falando aqui. Então, eu vou dar uma pausa aqui e vai entrar para vocês uma animação de como o som se propaga através da matéria. Observe essa caixa de som. Se ligarmos, ela produz som.
A forma como essa caixa emite o som é movendo a parte da frente da caixa, chamada diafragma, para trás e para frente de maneira bem rápida. Os cientistas preferem usar a palavra oscilação para se referir a esse movimento para trás e para frente de um objeto. Esse objeto oscila de maneira muito rápida para o olho humano ver. Mas se eu colocar um pedaço de papel no alto-falante, nós vemos que o diafragma está oscilando porque ele começa a esbarrar no papel e esse papel começa a dançar. A oscilação do alto-falante também faz com que o ar ao seu redor também se mova para frente e para trás. Mas aqui a coisa se torna interessante. Na verdade, o ar que fica ao redor não viaja para longe do alto-falante. As moléculas de ar que estão em volta apenas oscilam para frente e para trás. Então, como você pode ouvir um som de um alto-falante se o ar que fica próximo a ele, na verdade, não chega até os seus ouvidos? Pois bem, a razão é que o ar oscilante que fica em frente ao alto-falante faz com que o ar em frente a ele também oscile para frente e para trás. E isso faz com que as moléculas de ar que estão em frente a essa outra molécula de ar também oscilem, até que, finalmente, as moléculas de ar que estão próximas aos seus ouvidos e próximas aos seus tímpanos, por exemplo, comecem a oscilar também para frente e para trás. Este ar oscilante que está ao lado da sua orelha e está se movendo tem energia cinética. Assim, ele pode transferir energia para o seu tímpano. E aí você consegue perceber isso como sendo som. Então esse alto-falante é capaz de transmitir energia através do ar, mas sem ter que realmente transportar o próprio ar. E esse é o fato importante para que eu possa afirmar novamente. A energia está viajando por todo esse quarto, mas o próprio ar não está fazendo essa viagem. O que está viajando ao redor do quarto, na verdade, é a perturbação que está dentro dessas moléculas de ar. Se fosse o ar viajando pelo quarto, isso seria melhor caracterizado não como um som, mas sim como um vento. Então, é por isso que chamamos de som a uma onda sonora, porque compartilha as características que definem uma onda, que é o quê? Ser capaz de transportar a energia através de um meio, mas sem ter que transportar esse próprio meio. Meio é uma palavra aí chique para o material ou substância através do qual uma onda se desloca. O ar é um meio típico de situações que envolvem as ondas sonoras. Mas as ondas sonoras também podem viajar através de vários tipos de materiais diferentes. Por exemplo, a água, metal ou mesmo carne humana e osso. E o fato do som viajar através da carne humana e do osso explica algo que você sempre quis saber, que é por que as nossas vozes parecem tão diferentes em gravações de áudio e vídeo. A razão para isso é que quando estamos falando com alguém, nós realmente ouvimos nossa voz de duas maneiras distintas. Nós ouvimos a onda sonora que viaja da nossa boca através do ar até a nossa orelha, mas também podemos ouvir a vibração da onda sonora que viaja através da nossa carne e dos nossos ossos. Ela segue pelo nosso crânio e chega até o nosso tímpano. Mas em uma gravação de áudio ou então de vídeo, a única parte que está sendo gravada é o som que atravessa pelo ar. Então, quando você ouvir a sua voz reproduzida num aparelho sonoro, você só ouve o que as outras pessoas ouvem quando você fala. Então, a notícia ruim é que sim, o que você ouve em gravações de áudio e vídeo é o que as outras pessoas ouvem quando você emite um som. É a sua voz verdadeira, mas a boa notícia é que a maioria dos seus amigos só ouviram esse tipo da sua voz. Logo, eles não acham isso estranho, a não ser que você de fato tenha uma voz bem estranha. Nesse caso, eu vou parecer pretensioso, mas eu quero te lembrar que você não deve se preocupar com o que as pessoas acham de você, de qualquer forma, é ou não é? Então não perca seu tempo com isso. E nos vemos no próximo vídeo. Bom, então nós já entendemos como se dar a propagação desse som através do meio material, e a próxima animação que eu vou colocar para vocês é como se dar o processo da nossa audição enquanto seres humanos, né? Obviamente, né, a animação tá bem melhor do que o meu desenho, mas vamos tentar separar um pouco, né, a biologia da física. Eu vou ser muito menos específica da biologia, porque o meu intuito aqui é analisar a característica física da propagação e formação do som no nosso cérebro. E para isso, né, a gente destaca o quê? Nossa orelha externa, que é ela que está captando esse som proveniente de algum meio, e esse som vai passar pelo canal auditivo e chegar até o nosso receptor. Qual é, né, o órgão, né, a membrana, né, o tímpano não é um órgão, mas qual é, né,
quem tem a característica de detectar o som, no nosso caso, né? Quem é o nosso receptor de som? É o tímpano, que é uma membrana extremamente sensível. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a intensidade do som que nós ouvimos, porque desgastes gerados no tímpano são irreversíveis. Então, ao processo já natural de envelhecimento do ser humano, o tímpano já vai perdendo a sua capacidade de captação de sons. Mas se ao longo da nossa vida, que é uma coisa muito comum hoje em dia entre os jovens, ficamos muito tempo expostos a um som de alta intensidade, que é o que acontece com fone de ouvido, que é o que acontece com headphone, eu vou acabar causando danos ao meu tímpano e esses danos serão irreversíveis. Então, eu vou ter que o meu tímpano está ligado àqueles 3 ossinhos que são extremamente importantes no processo de audição dentro da minha orelha. Que ossinhos são esses? O martelo, logo depois do martelo eu tenho a bigorna e logo depois da bigorna eu tenho o estribo. E esses ossinhos que estão conectados ao tímpano também estão conectados à cóclea, que é ela que faz a recepção de determinadas frequências. Que determinadas frequências são essas? A frequência com que o som é representado para nós seres humanos, ela tem a seguinte escala. Entre 0 e 20 Hz, eu, ser humano, não consigo captar esse som. E ele é chamado de infrassom. Meu tímpano não tem a capacidade de captar um som entre 0 e 20 Hz. A partir de 20 até 20 mil Hz, o meu tímpano ele já tem essa recepção. E aí é o que nós chamamos, para nós seres humanos, de sons audíveis. São os sons que eu tenho a capacidade de captar. Passou de 20 mil, eu já não tenho novamente essa capacidade e chamo de ultrassom. Essa escala aqui, entre 20 e 20 mil Hz para som audível, está relacionado ao tímpano de um ser humano. Mas não está relacionado, por exemplo, ao tímpano de animais como aranha, cão e elefante, que são animais infrassônicos. O que significa isso? Eles conseguem captar som de 20 Hz para baixo. Assim como baleias, golfinho, morcego e cachorro, de novo, também são animais ultrassônicos. O que significa isso? Conseguem captar sons que estejam acima de 20 mil Hz. Nós temos, por exemplo, que o morcego, ele é um animal extremamente limitado para a sua visão. Ele é um animal praticamente cego. Todo o deslocamento do morcego se dá através da propagação do som. O cérebro dele funciona através do som que se propaga no meio e é a partir da propagação do som que ele consegue mapear o caminho que ele se desloca. Então, para o ser humano, né, a orelha externa vai captar o som, esse som passará pelo canal auditivo, o tímpano, que é uma membrana extremamente sensível, porém, essa sensibilidade tem uma limitação, né? E que limitação é essa? Eu vou de 20 até 20 mil Hz. E a cóclea, que tem, né, receptores sensíveis a essa escala de frequência. E após isso, toda a energia inicialmente, né, toda a onda sonora é transformada num pulso elétrico e o nervo auditivo vai mandar isso para o nosso cérebro e é ele que vai transformar isso em som. Então, eu vou parar por aqui. Vou colocar para vocês uma animação que mostra, né, todo esse caminho do som até que nós, de fato, estamos ouvindo esse som. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo.
As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som. Bom, então agora nós já sabemos, né, como se dá a propagação do som desde o momento em que eu gero esse som através de uma perturbação mecânica, até o momento em que esse som se propaga por um meio material, até o momento em que a minha orelha externa vai captar esse som vai passar pelo meu tímpano através da escala de frequência e vai até a cóclea, o nervo auditivo vai mandar isso para o meu cérebro e de fato eu ouço aquele som que foi produzido ou ouço aquilo que uma pessoa está falando. Só que nesse intervalo, desde o momento em que o meu tímpano vibrou até o momento em que o meu cérebro leu a informação como uma onda sonora, existe um intervalo de tempo para que tudo isso aconteça. E esse intervalo de tempo ele é chamado de persistência auditiva. Esse valor aqui é importante para a gente. O que é a persistência auditiva? É o tempo necessário entre o meu tímpano captar uma informação e o meu cérebro transformar essa informação em som. É o tempo necessário para que duas ondas sonoras sejam percebidas por mim, pelo meu ouvido. Então, tudo bem que 0,1 segundos é um intervalo de tempo curto, mas isso significa o seguinte: se dois sons forem emitidos num intervalo de tempo menor que 0,1 segundos, o meu cérebro não vai captar o segundo som. É como se ele estivesse ainda ocupado captando o primeiro som que foi produzido. Entre, o primeiro som ser captado e entre eu de fato ouvir esse som, eu preciso de 0,1 segundos e isso nós chamaremos de persistência auditiva. Então, também já vimos que a velocidade do som ela é definida pela densidade do meio que esse som está se propagando. Já vimos também, nossos níveis de frequência para o ouvido humano. E agora nós vamos para uma parte importantíssima da física, que são da acústica, que são as qualidades fisiológicas do som. O que define um som? O som é definido pela sua altura, o som é definido pela sua intensidade e o som é definido pelo seu, a intensidade é coisa pra caramba, pelo seu timbre. Então, quais são as qualidades fisiológicas do som? Altura, intensidade e timbre. O que cada qualidade vai definir? Pessoal, geralmente vocês fazem confusão entre altura e intensidade. Quando, por exemplo, falamos que, olha, o som está muito alto, isso significa que o volume do som está muito alto, Só que a altura não define o volume do som. O que define o volume do som é a intensidade do som. O que define a altura? A altura define se esse som é grave ou se esse som é agudo. E
Que característica, né, da onda define entre grave e agudo? A frequência com que esse som está sendo emitido. Nós entendemos que se o som é grave, a frequência desse som é baixa. Qual é o som mais grave que eu, ser humano, posso captar? 20 Hz. E que o som agudo é aquele de frequências mais altas. Qual é o som mais agudo que eu, ser humano, posso captar? É um som de frequência de 20.000 Hz. Eu não posso esquecer, né, que essa escala ela está relacionada a uma orelha, a um sistema auditivo extremamente sadio. E eu vou lembrar que ao longo dos anos, né, conforme nós vamos envelhecendo, essa escala que vai de 20 a 20.000 Hz, ela vai diminuindo significativamente. Eu já vou começar a encurtar, com o passar dos anos, essa escala vai encurtando. Eu vou ouvindo, vou precisando de frequências cada vez maiores para o grave e de frequências cada vez menores para o agudo, para que o meu tímpano consiga captar esse som. Eu vou colocar agora para vocês, e aí ajustem o volume, né, do vídeo que vocês estão ouvindo, ajustem o volume, que eu vou colocar para vocês a propagação que vai desde um som mais grave, ele começa com 20 Hz, até um som mais agudo. E nós vamos observar que conforme a frequência vai aumentando, o que significa isso? Quanto mais agudo o som vai ficando, mais irritante ele é para a gente. Por quê? Porque a frequência dele começa a aumentar demais e isso, né, para o nosso tímpano e, consequentemente, para o nosso cérebro, causa um certo desconforto, causa uma certa irritação. Então, vamos observar aí como é que se comporta, né, a frequência, como é que se comporta, né, a nossa audição e percepção conforme a frequência do som vai aumentando. Próxima qualidade do som é a intensidade, e aí sim, a intensidade é o que nós entendemos de volume. Quando você está mexendo no volume do som que você está ouvindo, você está mexendo na intensidade desse som. Então, a intensidade é a qualidade que permite diferenciar um som forte do som fraco. Na intensidade, a gente tem que prestar bastante atenção, que tem bastante cálculo para a gente fazer. Como é que eu calculo a intensidade do som que está se propagando? Bom, a intensidade ela é dada pela quantidade de energia, e isso vai depender da fonte que está emitindo esse som, em função da área por onde esse som se propaga, em função do intervalo de tempo o qual se dá essa propagação. E aí, qual é, né, uma grandeza determinante para a intensidade do som aqui? É a área por onde esse som se propaga. Nós observamos o seguinte: se eu falar do fone de ouvido, você vai pegar o seu fone de ouvido, vai colocar a música num certo volume e vai colocar o fone de ouvido para tocar do lado de fora. Você vai ver que a intensidade do som está bem baixinha. Mas sem mexer no volume, você pega o fone de ouvido e coloca na sua orelha. O que acontece com a intensidade do som? Aumenta e aumenta significativamente. Você não mexeu, né, no tempo de propagação e também não mexeu na energia que está sendo propagada. Você mexeu no quê? Na área, porque nós observamos aqui que intensidade e área são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a área de propagação é pequena,
a intensidade com que esse som vai se propagar é alta. Quando eu coloco o fone de ouvido na minha orelha, eu torno a área de propagação bem pequenininha. A área de propagação é o próprio espaço da minha orelha e aquele meu canal auditivo. Então, quando eu diminuo significativamente a área, eu aumento significativamente o quê? A intensidade com que esse som se propaga. Mas essa equação, ela sofre uma transformação que é a que geralmente a gente utiliza. A intensidade do som é energia em função da área, em função do intervalo de tempo. Só que nós já vimos, né, em diversos assuntos da física que energia em função do tempo é uma grandeza bem conhecida. Que grandeza é essa? É a potência. Então, isso significa que a intensidade do som é a potência com qual esse som é propagado em função de quê? Da área de propagação. Vamos ficar atento às unidades. Sistema Internacional de Unidades, a potência é calculada em watts, a área é calculada em metro quadrado, então a intensidade desse som virá em watts por metro quadrado. Junto, né, com a intensidade do som, nós também analisamos uma grandeza que está diretamente relacionada ao nosso sistema auditivo, está diretamente relacionada ao nosso tímpano, ao comportamento do nosso tímpano, que é o nível sonoro. Esse nível sonoro ele é calculado por essa letrinha aqui, ele é representado por essa letrinha que se chama Bell, né? Geralmente, esse nível não vem em Bell, nós já estamos até acostumados com a outra unidade que o nível sonoro vem, que é em decibéis. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O que é o nível sonoro? Ele vai estar relacionando a intensidade do som que eu estou ouvindo com a intensidade mínima de som que o meu tímpano, enquanto ser humano, pode captar. E aí, nesse caso, o nosso tímpano, para uma audição saudável, capta sons de intensidade mínima de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse nível sonoro está relacionado ao nosso sistema auditivo. E qual é o cálculo do nível sonoro? O nível sonoro, como tantas outras características para nós seres humanos, tem um comportamento logarítmico, não tem um comportamento linear, esse comportamento é logarítmico. Então, para o cálculo do nível sonoro, a equação é dada por log na base 10 de I sobre I0. E nós podemos fazer, né, uma transformação aqui, aplicando a propriedade logarítmica. Se eu tenho log de B na base A é igual a X, então isso significa que A elevado a X é igual a B, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu tenho, então, que log de I sobre 0 na base 10 é Bell, né? É o nível sonoro. Então, ó, 10 elevado a Bell é igual a I sobre I0. Então, o nível sonoro, ele fica, né, numa equação bem mais simples. 10 elevado a Bell é igual a I sobre 0, onde I0 é a intensidade mínima que um ser humano pode captar. Podem ficar tranquilos que, se isso for questão de concurso, o concurso vai dar para você esse valor de I0. Na maioria dos casos, como eu já havia falado para vocês, esse nível sonoro ele não vem em Bell, o nível sonoro vem em decibel. E aí eu vou lembrar que para passar de Bell para decibel é só eu multiplicar o valor por 10. Então, já definimos que a altura do som define se ele é grave ou agudo, e essa altura é definida pela frequência do som. A intensidade do som define se esse som é forte ou fraco, e para a intensidade eu já tenho mais características. A intensidade é a razão entre a potência e a área de propagação. Também tenho dentro da intensidade do som o nível sonoro. Para o cálculo do nível sonoro, 10 elevado a Bell é I sobre I0. E para finalizar, né, o DNA do som é quem? É o timbre.
No timbre, eu posso ter sons de mesma altura, basta que eles tenham a mesma frequência, e posso ter sons de mesma intensidade, basta que eles estejam no mesmo volume. Mas a partir do momento que esse som é produzido por fontes diferentes, então eu entenderei que esse som terá timbres diferentes. E aí eu coloco como exemplo, eu posso ter um piano e um violão produzindo a mesma nota musical, mesma frequência, então terão a mesma altura. E vão se propagar com o mesmo volume, então eles terão a mesma intensidade. Mas ainda assim nós sabemos diferenciar qual é o som do piano, qual é o som do violão. Por quê? Porque esses sons possuirão timbres diferentes. Quem define o timbre do som é a fonte que está produzindo aquele som. Tudo bem até aqui, gente?